Olá você amigo, olá você minha amiga, estamos chegando com mais uma edição do nosso Jornal do Litoral. E hoje o Jornal do Litoral sempre reserva uma vez por semana para o nosso quadro do jornal chamado A Entrevista do Dia. Sempre personalidades que visitam o nosso município, o município de Capão da Canoa, bem como Xangri-Lá, e fazem parte do nosso Jornal do Litoral, que diariamente traz notícias e informações, utilidade pública para todos vocês. Hoje, o nosso programa Jornal do Litoral, com o destaque na entrevista do dia a um homem que é, nada mais nada menos, tido como o missionário do coaching. Ele que é autor desse livro, um livro que fala, que versa sobre coaching em todo o Brasil. Foco mais ação igual a resultado. Eu estou falando de Ronald Denis Pantin Filho. O Ronald é também, mais do que nunca, além de mestre em coaching, onde a ferramenta mais poderosa é a pergunta, e as perguntas são as respostas, e ele mesmo vai responder algumas questões importantes hoje aqui na entrevista do dia do nosso Jornal do Litoral. As perguntas e respostas, as respostas que são essenciais ao processo do coaching, perguntas que devem estimular a ação, gerar opções, criar comportamentos e propiciar autoconhecimento. Nós hoje vamos traduzir esse sentimento com ele, Ronald Denis Pantin, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching no estado do Rio Grande do Sul. Ele que é o idealizador também do Dia do Coach no Rio Grande do Sul, a ser celebrado sempre no dia 12 de novembro de cada ano. Analista, educador, coach financeiro, formado em hematologia pelo Instituto do Cérebro no Rio de Janeiro, treinado diretamente pelo Dr. Professor Luiz Machado, PhD, treinador comportamental. Vejam só, realmente nós temos aqui todo um trabalho feito por este homem, digno dos maiores elogios. Esse é o nosso entrevistado. Ele que também é professor, instrutor da DVB, Sindimóveis do Estado Gaúcho, Faculdades da Serra Gaúcha, organizador e coautor do livro que citamos há pouco tempo, Foco mais ação na vida, organizador e coautor do livro A Bíblia do Coaching no mundo inteiro. Então, senhoras e senhores, ele que foi destaque da revista O Nome do Coaching em Destaque. Jornal do Coaching também, com ampla matéria a respeito deste homem. E é claro, a nossa revista Em Destaque vai apresentar, sem dúvida alguma, através do nosso grande amigo Carlos, esse trabalho fantástico realizado aqui mesmo na cidade de Capão da Canoa. Hoje vamos ter um programa específico com a entrevista. Trata-se do Jornal do Litoral e a entrevista do dia. Vamos então a esta matéria realizada aqui nos estúdios da nossa Rede Litoral de televisão. E aqui estamos nós com o nosso entrevistado, Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching, SGC, presidente e fundador da Sociedade Catarinense de Coaching e vice-presidente da Sociedade Paranaense de Coaching, graduado em Administração de Empresas pela PUC, aqui no Estado Gaúcho, e MBA também executivo pela FGV São Paulo. Senhoras e senhores, nós vamos, dentro de mais alguns instantes, mostrar para os senhores realmente algo impressionante. O que o coaching pode fazer na tua vida, caro telespectador. Um pouco sobre o trabalho do nosso entrevistado de hoje. Aqui está, para os senhores terem uma noção, o grande destaque a nível estadual, nacional e até internacional do nosso entrevistado Ronald Denis Pantin Filho. Senhoras e senhores, autor de livros maravilhosos, livros consagrados como Coaching, Foco mais ação, resultado. Vamos conversar com ele o que significa coaching, mas antes, dando o nosso boa noite ao nosso entrevistado. Parabéns, boas-vindas. Obrigado, Ângelo. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer fazer parte dessa rede
e poder estar com vocês aí a partir de hoje, fazendo comentários sobre coaching, sobre empreendedorismo, sobre negócios, enfim, agradeço muito o convite e estaremos juntos a partir de agora. O que é coaching? Vamos lá, coaching é um processo transformador, um processo absolutamente fantástico, que trabalha com pessoas e organizações buscando os seus objetivos. Muitas pessoas, quando nós falamos isso, elas acabam de alguma maneira confundindo coaching com consultoria, né? Aí eu gosto de explicar o que difere o coaching de outras abordagens, não só de consultoria. A grande diferença do coaching para outras abordagens é que o coaching ele faz a construção conjunta das soluções. O que é isso? O pai do coaching foi o filósofo Sócrates. O que o filósofo Sócrates fazia muito bem? Ele fazia perguntas que no nosso jargão nós chamamos de perguntas poderosas, né? Então nós costumamos dizer que as perguntas elas são as respostas. Por quê? Porque se eu faço uma pergunta para uma pessoa que já domina a resposta, ela vai ter um certo nível de comprometimento com aquilo. Se eu peço para ela fazer alguma coisa, se ela já domina a resposta. Agora, se ela não domina a resposta, ela vai ter que refletir sobre aquele assunto. A partir do momento que ela reflete, essa resposta ela emerge de dentro para fora. Quando a resposta emerge de dentro para fora, o nível de comprometimento dela com a própria descoberta dela é infinitamente superior. Então esse é um grande diferencial do coaching, não só no trabalho que nós fazemos com pessoas, mas no trabalho que nós fazemos junto às empresas, junto às organizações. Por quê? Porque a partir do momento que nós fazemos perguntas para os colaboradores, eles se sentem envolvidos no processo decisório da companhia. E isso faz com que o nível de comprometimento seja muito maior. Ronald, o que não é coaching e por quê? Bom, coaching, primeiro, não é consultoria, que nem eu disse, né? A consultoria, ela chega numa empresa, por exemplo, ela faz um diagnóstico, com base no diagnóstico, baseado na sua experiência e na sua capacitação, o consultor, ele, entre aspas, vende um pacote, né? O coach, ele não faz isso, ele constrói a solução junto com os participantes da empresa. Coaching também não é terapia. Existe uma confusão muito grande no mercado que o coaching ele poderia substituir a terapia. Não substitui, né? Que no caso das nossas colegas psicólogas. Aí. O que acontece? O foco do coaching é trabalhar do presente para o futuro. Normalmente a terapia trabalha o passado, né? Na verdade, nós... aceitamos que os nossos clientes falem do passado no sentido de contextualizar, né, o presente e o futuro, que é o objetivo que o cliente quer buscar. Mas só isso. Agora, se nós vemos durante um processo que existe alguma patologia em relação ao passado desse cliente, nós indicamos uma terapeuta. Vou dar um exemplo, né? Um cliente que eventualmente teve uma infância difícil, que teve pais que de alguma maneira, um pai que era drogado ou que bebia, etc. E ele traz isso de forma recorrente num processo de coaching. Nesse caso específico, nós encaminhamos para um profissional, né? E também o coaching ele é muito confundido com muitas outras abordagens, né? Como, por exemplo, PNL, Programação Neurolinguística. Eu costumo dizer para os meus alunos que a PNL e o coaching eles são primos, digamos assim, né? São primo-irmãos. Por quê? Porque quem começa no coaching acaba buscando a PNL, e quem começa na PNL acaba buscando o coaching, né? Mas então aqui já dá para ter uma boa noção para o nosso espectador o que é e o que não é o coaching. Curiosidade, e essa palavra coaching, qual é a origem da palavra coaching? Muito bem, essa é outra grande confusão no mercado, como tudo que, né, o nosso país acaba importando, muitas vezes empacotando as coisas de uma maneira absurda, assim. Quando a gente pergunta para as pessoas normalmente o que é coaching, eles já saem dizendo é treinador. Né? Por quê? Porque realmente ficou muito popular na década de 70 nos Estados Unidos a palavra coach como treinador, como na década de 70 aqui no Brasil. O Brasil estava sendo campeão mundial de futebol, se importou para cá e se popularizou como
treinador. Só que eu costumo dizer que o coach ele é muito mais que um treinador, né? E a origem da palavra vem de uma palavra húngara da Idade Média, de uma cidade que significa cox. Cox, traduzindo, significa carruagem. Aí você que está nos assistindo pode dizer, tá, mas o que tem a ver carruagem com coaching? Não estou entendendo. Né? Traduzindo para a nossa linguagem, quem é que dirige uma carruagem ou uma charrete, no nosso caso? Né? A gente chama aqui no Brasil de cocheiro. Né? Lá fora não é cocheiro, é o coach. Em espanhol se fala coche. Né? Então, na verdade, o coach é aquele que conduz uma carruagem de um ponto A para um ponto B. Né? Então, o coach, o profissional coach, ele conduz as pessoas e as empresas de um ponto A, que nós chamamos de estado atual, para um ponto B, que nós chamamos de estado desejado. Quem foi o primeiro coach da história e qual a sua técnica? Mesmo que ele não tenha sabido, né, 400 anos antes de Cristo, o primeiro coach da história foi Sócrates, né, o filósofo Sócrates. O Sócrates, ele criou a maiêutica, o nome técnico é a maiêutica, ou o método socrático, que nem eu disse no começo do nosso bate-papo, nós chamamos de a arte das perguntas poderosas. Né? Então, o Sócrates, o que ele fazia? Ele não dava o peixe, ele ensinava a pescar, ele ensinava os discípulos dele a pescar. O principal discípulo dele foi Platão, porque o Sócrates, infelizmente, ele não deixou uma linha escrita da obra dele. Quem escreveu sobre a obra dele foi Platão. E, na verdade, os discípulos faziam perguntas para ele e ele devolvia com outras perguntas. Foi nessa época que surgiu aquela frase que nós usamos em tom de brincadeira até hoje, só sei que nada sei. Por que surgiu essa frase naquela época? Né? Porque os discípulos faziam perguntas, ele devolvia com outras perguntas, e chegava uma hora que os discípulos diziam, mestre, só sei que nada sei. Mas e o que o Sócrates queria com isso? Né? Esse é o X da questão. Ele queria que, através dos próprios pensamentos, os discípulos chegassem a novos pensamentos, a novos comportamentos e novas atitudes. Porque se eu chegar para você ou para a pessoa que está nos assistindo e pedir para você fazer uma coisa, você vai agir de uma maneira. Agora, se você descobrir isso por si próprio, você vai agir de outra maneira. Em quais áreas pessoais e profissionais o coaching pode ser usado? Olha, na minha visão, foi isso uma das coisas que mais eu me apaixonei pelo coaching, lá em 2010, quando eu fiz a minha primeira formação, porque o coaching ele pode ser usado em qualquer área do conhecimento. Né? Eu já tive, para vocês terem uma ideia, em sala de aula eu já tive piloto de avião, eu já tive nutricionista, eu já tive fisioterapeuta, eu já tive médicos, odontólogos, administradores, psicólogos, etc. A gama é enorme. Por quê? Porque o profissional ele pode juntar os conhecimentos de coaching, as técnicas, ferramentas e a filosofia do coaching aos seus conhecimentos acadêmicos. Eu vou dar um exemplo muito claro disso. Eu tenho uma ex-aluna que agora se tornou parceira de negócios, que nós fizemos a primeira formação presencial de coaching nutricional do Brasil. Por quê? Porque nós vimos que era perfeito juntar os conhecimentos técnicos dela de nutricionista com os conhecimentos do coaching. Por quê? Porque muitas vezes, quando um paciente entra em um consultório para emagrecer, ele não está indo lá verdadeiramente para emagrecer porque ele quer emagrecer. Ele está indo lá para encobrir algumas outras situações da vida dele e que o coaching acaba trazendo à tona. Por isso que é tão efetivo. E qual a metodologia a ser usada, utilizada? Metodologia, né? O próprio livro que você mostrou no início dessa entrevista, ele fala sobre isso. A metodologia é o foco mais ação igual ao resultado. Sempre quando eu falo, por isso que o título do livro é a fórmula do coaching, né? Quando eu falo sobre isso, as pessoas perguntam assim para mim, Ronald, mas me diz uma coisa, uma fórmula tão simples, uma metodologia tão simples funciona? Eu digo, funciona, e funciona muito bem. Tanto funciona que eu estou aqui falando com você nesse momento. Né? Se não fosse assim, eu não estaria. Hoje, um grande problema que os seres humanos têm é justamente a falta de foco.
Né? Porque se eu perguntar para o nosso telespectador, para ele fazer uma lista agora de 10 objetivos, eu tenho certeza que ele vai fazer essa lista em questão de 2 minutos. Agora, se eu fizer uma outra pergunta, ok, qual que você vai realizar primeiro agora? Provavelmente você vai me pedir mais alguns minutos para pensar por quê. Porque os nossos objetivos, eles são infinitos, mas os nossos recursos são finitos. Tanto recursos de tempo como recursos financeiros, etc. E aí a pessoa se pergunta, de toda essa lista de objetivos, qual que eu vou fazer primeiro? Qual que eu vou dar foco primeiro? Né? Então, hoje, a gente vê que quando a gente efetivamente coloca foco, aliado à ação, a fazer a coisa realmente acontecer, os resultados aparecem. Bem, quais os benefícios para as pessoas e também as organizações? Olha só, eu costumo dizer assim, para as pessoas, em primeiro lugar, né? Autoconhecimento e heteroconhecimento. Também, para mim, hoje, um grande problema da humanidade. Né? O próprio Sócrates, lá também há 400 anos antes de Cristo, dizia: conhece-te a ti mesmo. O que significa isso? As pessoas hoje, infelizmente, elas estão no piloto automático. Né? Devido à sua vida tribulada, filhos, família, trabalho, estudos, etc. E elas param muito pouco para refletir sobre aquilo que elas estão fazendo, se realmente está indo em direção aos seus objetivos. E eu associo isso que eu estou falando para você e para quem nos assiste nesse momento a uma pergunta muito simples, que é o seguinte: você é feliz? Você é uma pessoa feliz? As pessoas, elas estão tão no piloto automático, elas não param para pensar sobre isso. E quando param para pensar, elas se surpreendem. Porque muitas vezes elas não estão felizes. Segundo ponto muito forte na área pessoal, a questão do protagonismo. Mas o que é ser protagonista? Né? Essa pergunta é muito recorrente. Ser protagonista é você ser líder. Mas você liderar em primeiro o quê? Primeiro liderar a sua vida. Né? Porque as pessoas dizem para mim: mas eu não quero ser líder de equipe, eu não quero ser um gestor, um líder. Ok, você não quer. Agora, se você não liderar a sua vida, você vai entrar no rol daquelas pessoas que eu brinco em sala de aula, que é do Zeca Pagodinho. Né? Nada contra o artista, nada contra a música, né? Mas sim a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você quer deixar a vida levar, não tem problema nenhum, não existe certo e errado. O que existe é aquilo que você acredita, aquilo que é certo para você. Agora, nós partimos do pressuposto, nós do coaching, que nós não viemos aqui a passeio. Que todos nós, de alguma maneira, nós temos uma missão a ser cumprida aqui nessa terra. A partir do momento que você acredita isso, o coaching te dá um direcionamento muito forte. Agora, para as empresas, né? Principalmente resultados, que é o que as nossas empresas estão precisando hoje, resultados no curto prazo. Por quê? Justamente por causa da metodologia. Foco mais ação é igual ao resultado. Então nós entramos dentro da organização, nós vemos as suas necessidades, trabalhamos com as pessoas e fazemos com que essas pessoas trabalhem em busca do resultado que a empresa espera. Qual o diferencial do coaching em relação a outras abordagens? Principalmente a construção conjunta das soluções, né? Porque, que nem eu disse, o coach, ele não dá as respostas, ele só faz perguntas, ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. Então, a primeira característica muito forte é essa. Segunda característica, resultados no curto prazo, também, claro, em função da metodologia, que é foco, ação e resultado. Terceiro, uma mudança sustentável no médio e no longo prazo. O que eu quero dizer uma mudança sustentável? Como nós ensinamos as pessoas e as empresas a pescarem, elas não precisam necessariamente, cada vez que vão querer buscar um objetivo, contratar um coach. Porque durante o processo eu já vou ensinar elas a pescarem. E o quarto, eu diria, maior plenitude do ser. O que é a maior plenitude do ser? Né? Eu pergunto em sala de aula para os meus alunos, dessas 3 palavras, qual que guia a nossa sociedade hoje? O ser, o ter ou o fazer? É claro que eles respondem que é o ter. Aí eu pergunto, qual que é a segunda? Eles respondem, é o fazer para ter. E aí eu pergunto, e onde é que está o ser? Onde é que fica o ser? Na minha visão, é muito claro que
O nosso país hoje, infelizmente, ele está na situação que está justamente porque essa tríade está invertida. As pessoas que deveriam estar nos representando, infelizmente, elas estão nos roubando. Por quê? Porque o foco delas é no ter. Agora, quando o foco é no ser, você passa a ser um servidor para as pessoas. E aí você passa a ter um fazer melhor e, por consequência, o teu ter, ele passa a ser quase que uma consequência desse processo. Com certeza os telespectadores estão gostando dessa entrevista. E muitos de vocês estão apavorados muitas vezes. Puxa, o Ângelo Galhardo hoje, realmente no Jornal do Litoral, está trazendo um grande nome. E você, amigo e amiga, está na hora de estar se perguntando: o que eu vou fazer agora pela minha vida, pelo meu comércio, pelo meu dia a dia? Diante de tudo isso, Ronaldinho, que a gente está perguntando para você, enaltecendo esse momento, qual será a ideia desse novo espaço do nosso programa chamado Business RS? Então, vamos ver aí a vinheta que nós preparamos para você, que ela já vai te dar um indício daquilo que vai vir pela frente. Mas eu quero dizer, ao mesmo tempo, que a nossa ideia fazendo essa parceria, né, Ângelo, é trazer dicas práticas para as pessoas que nos veem. Não adianta eu vir para esse espaço na TV, ficar falando coisas filosóficas, coisas bonitas, que não tem uma aplicabilidade na sua vida, no seu negócio, naquilo que você faz no dia a dia. Porque eu, como, óbvio, sou empresário, sei o momento que nós estamos passando no nosso país. Se eu chegar aqui e ficar falando só de coisas filosóficas, não vai ser de interesse do nosso telespectador. Agora, se eu der dicas práticas de como ele pode utilizar o coaching na sua vida pessoal e profissional, como ele pode usar o coaching no seu negócio lá, no seu comércio, né? Como é que ele pode utilizar questões de liderança, questões de empreendedorismo, fontes interessantes, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo agora nesse momento vão gostar muito desse espaço, desse comentário diário que eu vou fazer no teu programa a partir de agora. Diante de tudo isso, o nosso Jornal do Litoral está muito feliz porque nós estamos, na verdade hoje, dando as boas-vindas ao Ronald e, mais do que nunca, enaltecendo o trabalho que você tem feito. Parabéns, muito obrigado. Boas-vindas à nossa casa, à nossa rede Litoral de televisão. É uma honra tê-lo aqui. Ângelo, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade. Sou morador de Capão Novo, quer dizer, estou aqui próximo de vocês. Eu sou um telespectador assíduo do teu programa, gosto muito porque são coisas locais da nossa realidade. Vai ser um prazer estar com você, estar com o nosso telespectador, e eu estou aqui disponível para ajudá-lo naquilo que você precisar, né? Vai ter aí no programa os meus contatos, né? Telefone, e-mail, redes sociais. Eu estou muito feliz por esse momento e eu tenho certeza que você, a partir de agora, vai nos acompanhar e vai gostar muito daquilo que a gente vai trazer diariamente aí. Muito bem, gostaram do nosso programa de hoje? O nosso Jornal do Litoral é assim, apresentado diariamente em 3 edições, e neste exato momento o nosso Jornal do Litoral, com os nossos apoiadores, trouxe para os senhores a entrevista do dia. E a entrevista do dia com o Mestre Coaching. Ele que está em Capão da Canoa e Xangri-Lá e já a partir dos próximos dias estará estreando com a gente na nossa rede Litoral de televisão. Eu chamo a atenção dos nossos telespectadores para os novos programas que estão no ar. Estreou já nesta madrugada, meia-noite, um programa realmente fantástico. Estúdio 6, apresentado pelos nossos amigos da DNA, esta equipe, essa produtora que nós temos, que é orgulho, diga-se de passagem, para todos nós em Capão da Canoa. Quero mandar um grande abraço, mas um grande abraço mesmo, a esta equipe, a equipe da DNA. O programa vai ao ar à meia-noite, quando os ponteiros se encontram, nós temos aí esse grande programa.
Programação da nossa rede Litoral de televisão estará trazendo nos próximos dias mais apresentadores, mais colegas, mais companheiros, experientes em rádio, em televisão, em jornal e outros nem tanto, mas que vão mostrar para vocês a cara do nosso litoral, a nossa gente. Nós vamos mostrar para vocês também, logo logo, na programação normal da nossa emissora, e nós aqui do Jornal do Litoral, que é o nosso carro-chefe da TV, Canal 6, Rede Litoral de Televisão, estará mostrando gradualmente, gradativamente, essas pessoas que vão fazer parte da nossa programação, como o nosso entrevistado de hoje, aqui na Rede Litoral de Televisão. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Lembramos a todos vocês também a cobertura que estaremos realizando no próximo final de semana com a grande festa de Santo Antônio. Já mostramos com exclusividade, hein? Ao vivo para vocês o que foi o baile e agora a festa no próximo final de semana com o sorteio de um carro 0 km. Oferecimento da nossa DEC. Um grande abraço ao nosso amigo Diolene. Um grande abraço a todos vocês, a toda a nossa equipe de produção. Encerramos hoje mais uma edição do Jornal do Litoral, é claro, de uma forma diferente, porque hoje foi o dia da entrevista para vocês. Um grande abraço e até a próxima edição.